Shalom, bem-vindo à nossa série de meditações sobre a volta de Cristo. Tem sido apaixonante estudar sobre isso e vermos as promessas de Deus, como a Bíblia ela revela claramente os acontecimentos dos últimos tempos e principalmente entendemos o que Deus está fazendo hoje e para onde Deus está nos levando. Ou seja, o alvo final do propósito de Deus, o alvo, o fruto final que será colhido, que será o casamento, né? Um casamento. A noiva e o noivo se encontrando e vivendo por toda a eternidade. Hoje nós queremos pensar sobre um tema que tem a ver com esse momento final, que é o arrebatamento. Pensarmos um pouco sobre o arrebatamento, o que significa o arrebatamento e como ele se dará. Mas antes de entrarmos nesse tópico, vamos orar. Pai, eu peço a tua graça sobre nós nesse momento de estudo, que a tua bondade nos alcance, ó Deus, nos capacitando na compreensão. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A palavra arrebatamento, ela significa rapto. Tirar abruptamente, tirar repentinamente. Essa é a ideia de arrebatamento na Bíblia. Antes que Jesus venha de forma visível para todas as pessoas, para todos os seres viventes, porque Jesus mesmo declarou que o Filho do Homem virá e todo olho o verá. Antes que Jesus venha e todos o vejam vir das nuvens com grande poder e glória, Jesus vai raptar a sua noiva. Ele vai produzir o arrebatamento. Nós seremos arrebatados. E esse é o maior acontecimento futuro para os que creem aqui e que vivem sobre a terra. Então, é extraordinário a gente pensar nesse momento em que de repente, já não estaremos nesse mundo de dor, de aflição, de angústia, não estaremos mais vivendo nessas circunstâncias tão difíceis que nós estamos, mas seremos tirados repentinamente e estaremos para sempre com o Senhor. Eu convido você a ler comigo agora, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, os versos 13 até o 17. Leia comigo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então veja que esse texto ele destaca algumas coisas. Primeiro, a palavra os que dormem, obviamente não está falando de um sono normal que temos à noite, mas a Bíblia ela é muito comum usar a palavra dormir como um simbolismo para morte, né? Então ele está dizendo, olha, vocês não devem ser ignorantes acerca daqueles que já morreram. Né? Por quê? Porque havia naquela época muitas pessoas que não criam na ressurreição, mesmo dentre os judeus, né? Uma corrente que defendia que não haveria ressurreição dos mortos. Bom, então ele está dizendo, olha, não fiquem enganados a respeito disso. E ele diz assim, aqueles que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, a vida não acaba na morte. A vida não cessa naquele momento em que a pessoa dá o último suspiro, né? Aliás, num tempo como esse, em que muitas pessoas conhecidas, chegadas, mesmo distante, mas que a gente fica sabendo das notícias sobre a sua morte no meio dessa pandemia, muitas vezes o nosso coração fica pesado
fica preocupado, até angustiado em relação a essa situação. Mas o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: olha, não fique preocupado. Não deixe o seu coração se encher de angústia por causa disso. Por quê? Aqui a morte, ele está dizendo aqui, a morte, ela não é o fim. A morte é uma transição. Ele diz, olha, os que morreram em Cristo, Deus tornará a trazer com ele essas pessoas. Quando? Quando ele vir. Quando Jesus vier nas nuvens, ele vai trazer consigo aqueles que já morreram. Então não acabou. Há uma vida que vem depois com o Senhor Jesus. Mas ele não diz só isso. Ele diz assim, nós os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, ou seja, quando o Senhor vier nas nuvens, nós os que estivermos vivos, não vamos preceder os que já morreram. Então os que já morreram vão ressuscitar primeiro, vão encontrar o Senhor nos ares. E nós, os que estivermos vivos, nós seremos arrebatados, raptados, tirados repentinamente para encontrarmos o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Então é isso que Paulo está falando aqui nessa primeira carta aos Tessalonicenses. Para nós cristãos, então deve ser um momento almejado, deve ser um momento mais esperado. Nós sabemos que ou nós passaremos pela morte física ou o arrebatamento. Uma das duas coisas nos alcançará, né? Ninguém vai ficar vivendo para sempre sobre a terra. Então, nós vamos encontrar a morte um dia. Ou, se o Senhor voltar antes, nós seremos arrebatados a encontrar com o Senhor. De qualquer forma, deve ser o maior desejo do nosso coração. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Filipenses, ele falou sobre isso, de um conflito que havia no coração dele. É como se ele dissesse assim, olha, eu quero muito estar com Jesus, mas eu também quero estar com vocês. Eu sei que vocês precisam agora dos meus cuidados, eu quero estar com vocês, ajudando vocês. Era uma igreja iniciante, uma igreja de crentes sinceros, que estavam crescendo, amadurecendo, e Paulo está dizendo, olha, eu quero muito continuar com vocês, mas eu também quero estar com Cristo. Veja o que ele diz lá em Filipenses capítulo 1, verso 23. Ele fala assim, ora, de um e de outro lado, eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Percebe? Ele está dizendo assim, olha, partir é muito melhor do que ficar. Eu quero estar com vocês, mas partir é melhor. Por isso nós não podemos permitir que o pavor da morte tome conta do nosso coração. O medo da morte não pode nos dominar. Aliás, pelo contrário, a Bíblia nos diz que Jesus veio justamente para nos livrar do medo da morte. Não precisamos temer mais isso. Por quê? Porque nós sabemos em quem temos crido. Sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro para aquele dia. Ou seja, o dia que nós morrermos, nós estaremos para sempre com o Senhor. Lá em Romanos capítulo 6, verso 5 diz, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Então ele está dizendo, olha, nós fomos identificados com Cristo na sua morte. Quando Jesus morreu, a sua morte nos alcançou e a sua ressurreição também. Então, assim como ele ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitaremos no último dia. Lá em 1 João capítulo 3, verso 2, diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Uau, que glória! Veja o que ele diz. Nós ainda não sabemos nada, ainda não vimos nada. Então, quando eu e você partirmos desse mundo, seja pela morte, seja pelo arrebatamento, duas coisas extraordinárias acontecerão. Primeiro, seremos semelhantes a Ele. Segundo, veremos como Ele é. Por mais que nós tenhamos visão, por mais que a gente tenha experiências de ver as coisas de Deus, de ver do céu, de pessoas que testemunharam, que chegaram a morrer, ir ao céu, voltar, ninguém sobre a terra viu Jesus exatamente como Ele é, toda a sua glória.
Não o Jesus que está nos quadros, nos filmes, não o Jesus que andou sobre a terra, mas o Jesus glorificado, que quando subiu aos céus, recebeu de volta toda a glória que tinha junto com o Pai, desde antes da fundação do mundo. Então nós o veremos como ele é, e muito mais do que isso, nós seremos semelhantes a ele. Seremos semelhantes a ele. Por isso, desejar o pós-morte ou desejar o arrebatamento precisa alimentar o nosso coração com grande expectativa, que de fato coisas gloriosas acontecerão. E nós almejamos que esse dia chegue, queremos que ele chegue, e quanto mais cedo, melhor. Por isso, como diz Apocalipse, nós, o Espírito e a noiva clamam, vem, e dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora, como é que isso vai acontecer? Como é que esse arrebatamento vai acontecer? Como é que vai ser com a gente? Né? Vamos olhar um outro texto agora, e ele vai nos ajudar a compreender como vai ser a dinâmica dos acontecimentos no arrebatamento. Veja lá em 1 Coríntios capítulo 15, os versos 51 ao 57. Leia comigo. Eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas seremos todos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um texto riquíssimo para nós, para entendermos essa dinâmica do arrebatamento. Porque Paulo está tratando mais uma vez em relação ao tópico da morte, ressurreição, arrebatamento. E ele diz, olha, há um mistério, há algo que Deus preparou e que nós não podemos perder de vista, mas é um mistério. Só na hora nós vamos entender como de fato é. Mas ele dá as dicas, ele diz, nem todos morreremos. Lembra do outro texto, 1 Tessalonicenses 4, né? Aqueles que morreram virão primeiro, serão arrebatados. Aqui ele está dizendo isso, nem todos morreremos. Agora ele está falando dos segundos, aqueles que não vão experimentar a morte, mas vão estar vivos para a vinda do Senhor. Então ele diz, nem todos morreremos, mas seremos todos transformados. Então, o que Paulo está dizendo é, no momento do arrebatamento, haverá uma transformação. Será um processo de transformação. Então, no ato de sermos raptados, tirados abruptamente, tirados repentinamente da terra para encontrar Jesus nos ares, nesse piscar de olhos, nesse momento, nesse instante, haverá uma transformação. Como? Então ele está dizendo, olha, num abrir e fechar de olhos, esse corpo corruptível, ele será revestido de incorruptibilidade. O que é corruptibilidade? É corromper, né? A gente envelhece, a gente se machuca, a gente fica doente, enfim. Ele está dizendo aqui, olha, aquilo que é corruptível, aquilo que se corrompe, vai se revestir, vai ser transformado, se revestindo de algo que não se corrompe. Isso quer dizer que o nosso corpo glorificado que vamos receber já não será mais esse corpo que se corrompe. Lembra quando Jesus ressuscitou e ele andou 40 dias sobre a terra?
Lembra quando ele encontrou 2 discípulos que estavam indo de volta para casa, no caminho para Emaús? E Jesus vai andando com eles e explicando as Escrituras, e eles não reconhecem Jesus. Eles não reconhecem que é ele. Só quando Jesus chega na casa deles e parte o pão, é que eles, puxa, agora entendi, era Jesus. O nosso coração estava aquecido enquanto ele falava. Era Jesus. Mas eles eram discípulos. Como eles não viram? Porque aquilo que era corruptível, Jesus nasceu criança. Ele teve que crescer. E se Jesus não morresse na cruz, ele iria envelhecer. Então, aquilo que era corruptível experimentou uma transformação. E ele se tornou incorruptível. Por isso ele foi capaz de aparecer numa sala, passar pela parede, se revelar aos discípulos. Uau, isso é tremendo. Está dizendo aqui então que o que é corruptível vai ser revestido, transformado e tornado incorruptível. Aquilo que é mortal vai perder a força. Então a morte já não nos alcançará. No arrebatamento, nesse abrir e fechar de olhos, né? Nesse momento, nesse instante ínfimo em que nós seremos tirados, raptados da terra para estar com o Senhor nos ares, a morte perderá todo o efeito sobre nós. Veja, ele não está falando de ressuscitar, de quem morreu ressuscitar, ele está falando de nós que estivermos vivos. A morte não nos alcançará mais. Não teremos mais vulnerabilidade em relação a ela. E aí é que ele diz, e quando isso acontecer, oh aleluia, ele diz, olha, se cumprirá aquilo que está escrito na palavra, tragada foi a morte pela vitória. A Bíblia nos diz, nós lemos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que assim como Jesus, ele ressuscitou, nós seremos identificados com a sua ressurreição. Então, ainda que não tenhamos experimentado a morte, experimentaremos a vitória sobre a morte. Então, a morte não nos alcançará mais. E a vitória de Cristo na cruz, quando ele ressuscitou ao 3º dia, ele venceu a morte. Aliás, nós podemos declarar que naquele 3º dia a morte morreu. A morte foi vencida. E nós experimentaremos isso, seja na ressurreição, seja no arrebatamento, mas nós experimentaremos isso. Tragada foi a morte pela vitória. Por isso, no verso 55 de 1 Coríntios 15, ele faz aquela chamada, é uma palavra forte, ele diz, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte? O último inimigo a ser vencido, a Bíblia diz, é a morte. E aqui ele está dizendo que naquele dia do arrebatamento, quando fomos tomados repentinamente, a morte terá perdido toda a sua eficácia sobre a nossa vida. Então, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Para que a gente entenda a dinâmica desse arrebatamento e o momento dele, eu quero chamar a sua atenção para algo que Deus deixou registrado na sua palavra. Há muitas pessoas que olham para as festas bíblicas que estão lá registradas no Velho Testamento, embora no Novo Testamento, nos Evangelhos, a gente vê Jesus indo a Jerusalém para a festa, para a grande festa, porque as festas continuaram sendo celebradas e Jesus participava delas. Bom, as festas bíblicas foram instituídas por Deus para revelar o seu plano eterno, o plano redentor. É bom a gente ter isso em mente, né? Quando a gente olha a sequência das festas, a gente vai ver que tudo começa com a Páscoa. A primeira festa é Páscoa. O povo está saindo do Egito e o Senhor diz, olha, esse vos será o primeiro mês do ano. Qual mês? O mês que eles estavam celebrando a Páscoa e iam sair do Egito. Bom, tudo começa com o sacrifício. Tudo começa com o cordeiro sendo morto. Tudo. Por isso que lá em Apocalipse 13, verso 8, diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Tem que começar pela cruz, tem que começar pela morte do cordeiro, tem que começar pelo derramar do sangue. Então, tudo começa ali. Junto com a Páscoa, nós encontramos ali primícias e encontramos também pães ázimos, que é a retirada de todo o fermento. Tudo que é fermentado tinha que ser tirado. Por quê? Porque a obra da Páscoa, da redenção,
não tem participação humana, não tem fermento. Não tem fermento, não tem participação humana nesse processo. Apenas lá em Pentecostes, que é a segunda grande festa, ou a quarta festa na sequência, né? Mas a segunda grande festa, lá em Pentecostes, Deus permite o fermento, o pão fermentado, porque nós cooperamos com o Espírito Santo, nós tomamos as decisões, nós abrimos mão do pecado, nós cooperamos com o Espírito Santo no processo da santificação. É cooperação, não é obra nossa, é dele, mas nós cooperamos. E aí nós vamos para as 3 últimas grandes festas, ou melhor dizendo, as 3 últimas festas, e elas estão englobadas em uma grande festa, que é Tabernáculos. E aí essa sequência última é que vai nos revelar o que nós queremos para esse tempo do fim. E tudo começa, por exemplo, com a festa das trombetas. Ela começa lá no primeiro dia do 7º mês. Então, quando trombetas é celebrado, naquele dia, está começando o 7º mês, trombetas, ou dia da trombeta, né? Ou Yom Teruah, Yom, dia, Teruah, trombeta, né? Quer dizer alarme, aviso, sonido, grito. Lembra que o apóstolo Paulo diz que naquele dia do arrebatamento haverá a voz do arcanjo e o soar da trombeta. Então a festa de trombetas, ela aponta para o dia do Senhor. Ela é um chamado para a igreja se preparar para a sequência, para a festa seguinte, que é Yom Kippur. Então, nas festas normais, quando o povo hebreu celebrava trombetas, era um anúncio, porque logo em seguida, daí a uns dias, eles teriam que celebrar Yom Kippur, que é o dia do perdão. Aquele dia em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e oferecia um sacrifício por todos, e o Senhor recebia aquele sacrifício. Bom, então, eles tinham que se preparar para aquele dia. Então, trombetas era preparação para aquilo. Certo? Bom, se a gente entender isso, vamos lembrar o seguinte: Yom Kippur é o dia de voltar para Deus, era o dia em que o povo renovava a aliança com o Senhor. Uma vez por ano, o sangue do animal era aspergido sobre o propiciatório, sobre a tampa, né, da arca da aliança, e ali Deus liberava perdão para o sumo sacerdote e para todo o povo. Quando isso era feito, e o sumo sacerdote saía, depois de oferecer aquele sangue no altar, então o povo se alegrava e festejava. Por quê? Porque eles tinham sido aceitos por Deus. Então veja, trombetas, se prepare, o rei está chegando. Yom Kippur, concerto com Deus, acerta a sua vida com Deus. Por quê? Porque vem a grande festa que é Tabernáculos. Tabernáculos nos fala a respeito desse tempo de descanso. É o tempo em que Jesus vai governar sobre a terra, o milênio. É o encontro da noiva com o noivo. Então lembra, o arrebatamento, encontramos com o Senhor e então descemos com Ele para reinar sobre a terra. Sobre milênio, vou falar em outra meditação. Mas é importante a gente ter isso em mente. Porque aí vamos com o Senhor viver tabernáculos sobre a terra. É a única festa que permanece depois da vinda de Jesus. Lá em Zacarias, nós vemos no capítulo 14 a descrição de que todas as nações que estiverem sobre a terra no milênio terão que vir a Jerusalém todos os anos celebrar tabernáculos durante 1000 anos. E aqueles que se recusarem serão castigados. Porque celebrar tabernáculos é celebrar o Cordeiro e as bodas do Cordeiro. Bom, vamos pensar para que a gente entenda um pouquinho mais essa dinâmica. O casamento judaico, ele funcionava assim. Os pais, né, do noivo e da noiva, eles acertavam a questão do casamento, o noivo e a noiva concordavam entre si com aquele acordo entre os pais. E então o noivo, ele voltava para preparar a casa para vir buscar a sua noiva. Então ali era um compromisso de casamento, era um pacto de compromisso.
né? Um pacto de casamento. É aquilo que aconteceu no Sinai, né? Quando Deus vem e diz para o povo que quer ter uma aliança com ele, o povo diz, através de Moisés, diz para o Senhor, sim, nós concordamos e queremos essa aliança. Então o pacto é feito ali para o casamento. Agora o noivo, ele vai para casa preparar. Lembra que Jesus falou, na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Então Jesus, o noivo, ele ia preparar a casa até que quando a casa estivesse pronta, ele voltasse para buscar a sua noiva. Quando o noivo voltava para buscar a noiva, então ele mandava mensageiros antes. Então vinham os que anunciavam, o noivo está chegando, o noivo está chegando. Lembra das 10 virgens, né? Quando elas estão ali sonolentas, né? E 5 vão buscar azeite, outras 5 ficam ali, ainda tinham azeite. E aí alguém, eis o noivo, e aí as 5 prudentes vão com ele. Esse eis o noivo é feito por esses que vão antecipado, vão anunciando, né? Os profetas vão dizendo, o Senhor está voltando, o Senhor está voltando. E aí até que o chofar é tocado, o noivo está ali. Quando o chofar é tocado é porque o noivo tinha chegado. Então o noivo vinha, celebrava a festa com os convidados, vamos pensar aí milênio, né? Celebrando as bodas ali, e então o noivo levava a noiva para sua casa preparada. Então, depois do milênio, toda a eternidade com o noivo. Então, o arrebatamento precisa ser algo desejado, buscado, e precisamos constantemente estar dizendo, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, noivo amado, vem, amado da minha alma, vem, porque nós desejamos a sua presença. É isso que lá em Apocalipse 19, do verso 5 ao verso 8, a gente lê. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então ele está dizendo, dai louvores ao Senhor. Esse é o tempo em que no arrebatamento encontraremos ao noivo e vamos reinar com ele sobre a terra por 1000 anos. E falaremos do milênio mais para frente. Mas será um tempo glorioso da festa, da celebração. E então estaremos para sempre com o Senhor. A pergunta que fica é, por que nós não conhecemos o noivo já na sua plenitude? Então nós seremos semelhantes a ele e o veremos como ele é. Por que isso não acontece já? Por que não agora? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 e 7, nos diz assim, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então, até que chegue o grande, glorioso dia do Senhor, até que a igreja seja tomada, há algo que está sendo preparado no mundo, o reinado do anticristo. Antes que venha o Senhor nos ares com a sua igreja, para reinar por 1000 anos sobre a terra, o anticristo se levantará e ele estabelecerá sobre a terra um reinado de terror, de medo, e todos clamarão ao Senhor por conta disso. Mas esse é tema para outra meditação, quando falaremos sobre o anticristo. O que mais nos deve encher o coração nesse momento é, enquanto não o vemos, enquanto não o conhecemos em toda a sua plenitude, nós clamamos, vem noivo, Maranata, vem Senhor Jesus, e ansiamos por sua vinda.